E, doutor, em que grau de dor é necessário procurar um especialista para iniciar um tratamento? Assim, algumas vezes, não necessariamente um especialista, mas numa dor aguda, João, por exemplo, um paciente que tem dor no peito, com irradiação para o braço ou irradiação, por exemplo, para o pescoço, isso pode ser um sinal de um infarto. Então, ele precisa procurar diretamente a emergência hospitalar. Ou, por exemplo, uma dor de cabeça excruciante que o paciente nunca sentiu. Uma dor muito intensa, associada a vômitos, não aquele quadro de enxaqueca já mais usual. O paciente precisa procurar uma emergência hospitalar porque pode ser, por exemplo, um aneurisma. Não é aquela dor de ressaca, né? Não, não a dor de ressaca. Uma dor para valer mesmo, né? Uma dor que a gente chama uma dor grau 10. Então, essas dores, o paciente não pode esperar marcar uma consulta médica. Ele precisa procurar uma emergência hospitalar. Já, por exemplo, aquela dor, uma dor, por exemplo, uma dor lombar mais crônica, de mais tempo, que esse paciente já está há semanas, às vezes meses, sentindo, ele deve procurar um especialista, né? Um médico que trate dor, ou enfim, um ortopedista. Ou, por exemplo, uma dor de um entorse, por exemplo, fez uma lesão no esporte. E essa dor, ela está demorando muito a passar, ela não está respondendo a analgésicos comuns que a gente tem em casa, ali, uma dipirona, um paracetamol, deve ser procurado o médico. E alguns sinais são muito importantes para alertar esse paciente à busca, então, da consulta. Que são, por exemplo, uma dor que vem acompanhada, né, uma dor mais crônica, que vem acompanhada, então, de perda de peso, uma dor em pacientes idosos muito persistente, ou uma dor que vem acompanhada de febre de origem desconhecida, são sinais, então, que o paciente precisa, de fato, averiguar o que está acontecendo. Porque pode, inclusive, essas dores podem, inclusive, estarem relacionadas a certos tipos de tumores, né, certos tipos de câncer. E, doutor, é muito comum a pessoa vai deixando para depois, né? Exatamente. Tô com uma dorzinha aqui, depois eu vou ver, vai passando um mês, passa 2 meses, e daqui a pouco é algo sério e a pessoa deixa algo importante para depois, né? Aí se torna uma dor crônica, né, doutora? Exatamente. E aí, nesse caso, quais seriam os tratamentos que tu vens a indicar? No caso da dor crônica, a gente tem os tratamentos que a gente chama de farmacológicos e os tratamentos não farmacológicos. Nos tratamentos farmacológicos, nós vamos ter a própria Organização Mundial de Saúde, ela nos define em 3 degraus de tratamento da dor. Então, nós temos o tratamento da dor leve, que a gente vai fazer com anti-inflamatórios, né, o ibuprofeno, por exemplo, ou analgésicos como a dipirona e o paracetamol, para dor leve. Um segundo degrau, nós vamos ter, então, as dores moderadas, em que a gente, então, vai fazer uso de opioides fracos, que são, por exemplo, a codeína, o tramadol. E um terceiro degrau, que aí sim são as dores mais severas, associadas a traumas, a pós-operatórios e até mesmo os pacientes, né, então, que têm câncer, que têm dores mais exacerbadas, nós vamos usar aí uma terceira linha, que são os opioides fortes, como a morfina, né, que é o representante mais comum. Já os tratamentos não farmacológicos, a gente costuma utilizar, então, no meu caso especificamente, né, a acupuntura como uma excelente ferramenta de tratamento, associada, então, à atividade física, a um sono adequado, a um sono reparador, que é muito importante também nesse tratamento, né, multimodal da dor.